Olá! Hoje começamos mais um vídeo do canal Informação Fiscal com o tema área fiscal tributária, introdução, né? Para o pessoal que trabalha com a área fiscal, para o pessoal iniciante, para o pessoal que está estudando, para o pessoal de área financeira, por exemplo, que tem interesse em informações, por exemplo, quanto ao vencimento desses pagamentos. E para o próprio administrador, do empresário, né, pequeno empresário, para conhecer como é que funciona quando é atingido. Hoje vamos falar sobre o tributo ITR. Estamos falando sobre a parte de cada tributo. Ao final dessa parte, começaremos a parte também de apuração, cálculo de verdade e também sobre as declarações, ou seja, obrigações acessórias. Não se esqueçam, né? Se gostar, dá o like, se inscrever, marcar o sininho para receber e tudo mais. E também compartilhar com os amigos e colegas que precisam desse conhecimento também. Com base na legislação, a partir do ITR, a legislação é a Lei 9.393 e a Instrução Normativa, né, da Secretaria da Receita Federal 256. A Instrução Normativa é quase como fosse um decreto, porque ela normatiza, ela discrimina lá os detalhes que não tem na lei. A lei é do Código Tributário Nacional. Incide sobre os imóveis localizados fora das áreas urbanas dos municípios. O que é fora das áreas urbanas? Então, a gente primeiro vai entender o que é área urbana. A área urbana, em relação à tributação, está descrito no artigo 32 do Código Tributário Nacional. Lá, além da parte que está lá, também ele tem uma parte lá que cita que a prefeitura pode agregar algum detalhamento, desde que não fira, né, naturalmente, o artigo 32 do Código Tributário Nacional. No seu parágrafo 1º, para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana definida em lei municipal, como falei, e observados o requisito mínimo de existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes. Então, se tiver pelo menos melhoramento indicado em 2 dos incisos que a gente vai citar, ele será considerado como zona urbana e não rural. O que seria naturalmente construídos e mantidos pelo poder público, e deixa bem claro isso, porque se eu tiver uma propriedade rural e fizer algum melhoramento desse, fizer o meio-fio, fizer o calçamento, não foi feito pelo poder público, então aquilo não pode ser considerado zona urbana. Então, vamos lá, o inciso 1 fala em meio-fio, calçamento com canalização de águas pluviais, naturalmente, né, a drenagem das águas da chuva. Abastecimento de água pelo poder público, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, ou seja, basta que tenha a rede pública de iluminação para que seja caracterizada. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Então, se não atender no mínimo 2 requisitos desse, então ela vai ser considerada zona rural. Fora disso, ela vai ser considerada zona urbana. Então esse é o primeiro ponto. Uma vez definido como uma área rural, porque não atende no mínimo 2 requisitos desse, né? Então ela vai ser considerada zona rural. Bom, ainda na Instrução Normativa 256, que a gente tem detalhes, no seu artigo 2º, ela trata das imunidades. Então são imunes, claro que aqui a gente cortou alguns pedaços para que não fique tão exaustivo. Quem quiser ver o detalhe está lá, a gente fala do geral. A pequena são imunes, a pequena gleba rural, gleba é um nome até um pouco antigo, né, em relação à propriedade rural, desde que só com sua família e não possua outro imóvel. Seja no caso, desde que aí é ser mantido, trabalhado com sua família e não possua outro imóvel. A linha 2, os imóveis rurais pertencentes à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios. Isso aqui é óbvio, por quê? Porque está previsto no Código Tributário que nenhum ente, né, público pode tributar outro ente público. Então, um imóvel pertencente à União não pode ser tributado pela própria União, nem pelos Estados, nem pelos municípios. A linha 3, os imóveis rurais pertencentes à autarquia e fundações, naturalmente, autarquias e fundações mantidas pelo dinheiro público.
e naturalmente que satisfaçam as suas finalidades, isso é óbvio também, e os imóveis rurais das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, naturalmente que atendam aos requisitos das características de sem fins lucrativos. Parágrafo 1º. A pequena gleba rural é um imóvel com área igual ou inferior a. Então lá em cima ele falou a pequena gleba rural, agora ele vai definir tecnicamente o que é a pequena gleba rural. A linha 1. 100 hectares, se for inferior a 100 hectares. 100 hectares se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental, no Pantanal, Mato Grosso, Mato Grossense. Inferior a 50 hectares, se localizado em município compreendido no polígono das Secas ou na Amazônia Oriental. Menor inferior a 30 hectares, se localizado em qualquer outro município. Então, a regra geral seja 30 hectares, desde que estabelecida a condição de propriedade rural. Parágrafo 2º. As regiões e os municípios a que se refere o parágrafo 1º, a pequena gleba rural, estão descritas no anexo 1. Ao final da instrução normativa tem o anexo 1 com todas as regiões e municípios a que se refere a instrução normativa, no seu parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Sujeita-se à incidência, aqui já é o contrário. Sujeita-se à incidência, blá blá blá, a área rural explorada por contrato de arrendamento, que ele não falou, no caso aí os pontinhos, são a pequena propriedade e tudo mais, que satisfazem as outras condições, só que seja uma área explorada por contrato de arrendamento, comodato ou parceria. Então, são características que fazem com que a propriedade rural deixe de ser, vamos dizer assim, incentivada com um ITR menor. Artigo 2º. São imunes do ITR. Lembra que a gente já falou nas definições, nos vídeos iniciais das definições de tributo, dos conceitos iniciais, a diferença entre isenção e imunidade. Imunidade vamos dizer assim, para sempre, são situações que não caem, naturalmente seguindo a legislação. Já isenções são situações que ele dá aquela isenção para aquela situação, e se ele mudar de situação, que é possível mudar, isenções são situações que são possíveis que sejam modificadas, então aquelas isenções podem ser modificadas. Parágrafo 4º. Para o gozo da imunidade, no inciso 4, a gente ainda está aqui no artigo 2º. Ainda está na imunidade. No parágrafo 4º, para o gozo da imunidade, no inciso 4º, qual é o inciso 4º? O inciso 4º é a questão dos imóveis rurais das instituições de educação e de assistência social sem fim lucrativo. Lembra que eu falei que ele dá definições quando essa questão de sem fins lucrativos. Para o gozo da imunidade, no inciso 4º, e atender os seguintes requisitos, além de ser sua finalidade, a instituição de educação só pode educar, tudo mais, ela tem que atender os seguintes requisitos. 1. Não distribui qualquer parcela do seu patrimônio, de dividendo, lucro, qualquer forma. Claro que isso é o principal, para a característica de uma empresa sem fins lucrativos, uma instituição sem fins lucrativos. Aplicar integralmente no país seus recursos, isso aí já é uma proteção nacional. Não remunerar por qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados. Isso normalmente é uma característica dessas instituições sem fins lucrativos. Normalmente os dirigentes são assim designados, muitas vezes eleitos, mas são pessoas que estão ali assim, vamos dizer, de boa vontade. Manter a escrituração completa. Isso aí naturalmente, uma vez que ele dá o requisito de uma imunidade de um tributo, a Receita Federal, o Estado, ele exige que seja também fácil de verificar isso. Para isso ele obriga a manter uma escrituração completa, segundo as regras legais, uma vez que há movimentação de dinheiro. Conservar em boa guarda e ótimo prazo de 5 anos, a documentação naturalmente, o prazo de, normalmente, quando alguma situação para efeito de imposto, ele pode retroagir 5 anos para verificar. Apresentar anualmente declaração de rendimento,
também óbvio, uma vez que fez escrituração, uma vez que tem que comprovar que é sem fins lucrativos, ele tem que apresentar a declaração de rendimento e tem que bater com os dados. Assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda, ou seja, ele só pode destinar patrimônio financeiro ou, assim vamos dizer, imobilizado a outra instituição que tem as mesmas características. E alguns outros requisitos, está na lei, na instrução normativa no caso, desculpe, e há outros requisitos que possam ser colocados, ou seja, ainda deixa a abertura para colocar mais algum detalhe, mais alguma exigência. São isentos do imposto. Agora saímos de imunes para isenções. Então, isenção, o imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária. Então, esse imóvel que está na reforma agrária é isento. Saiu não sendo de reforma agrária, ele não é isento. Seja explorado por associação cooperativa de produção, ou seja, além da linha de propriedade rural, ainda tem três exigências. A fração ideal por família assentada não ultrapassa o limite da pequena gleba, que a gente já viu, e o assentado não possui outro imóvel. Normalmente as tributações assim que dão algum benefício exigem essa singularidade de a pessoa só ter um imóvel, no caso do imposto sobre transmissão de imóvel, no caso do imposto de rural também, que só possui um imóvel. 2. O conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor de qualquer título, cuja área total em cada região observa o respectivo limite da pequena gleba. Fixado no parágrafo 1º do artigo 2º, a gente já viu a regra da pequena gleba. Desde que, aí é onde vem a chave, né? O explore só com sua família, admitida ajuda eventual de terceiros, não possua imóvel urbano, e vamos ao parágrafo 1º. Sujeita-se ao pagamento do ITR os imóveis rurais, ou seja, novamente a questão do contrário, né? Falou das isenções e aí ele coloca um parágrafo 1º. Os parágrafos, por incrível que pareça, muitas vezes são as coisas mais importantes de uma legislação, porque muitas vezes eles dizem o contrário do que está no caput, né? Caput quer dizer o texto completo do artigo, lá em cima, a primeira parte, primeiro parágrafo. Então, rurais que tenham área explorada por contrato de arrendamento com modado ou parceria, ou seja, a mesma característica da não imunidade vem para a não isenção, ou seja, se tiver um contrato de arrendamento, ele já considera que a coisa está crescendo, então vai perder a característica disso. Entende-se por ajuda eventual de terceiros o trabalho, aí naturalmente ele discrimina aí se é contratado, não é aquela velha questão, né, de que o Estado, a Receita Federal e o INSS não importa a forma de contratação, é empregado, é terceirizado, é temporário, chame do que você quiser, mas para a Receita Federal ela vai entender como empregado. Contratado é uma pessoa contratada. Nas épocas de modo de serviço, ou seja, ajuda eventual só nas épocas de modo de serviço, ou seja, no pico. Se tiver isso de outro jeito, contratar em outra forma, que puder ser provado o contrário, então vai perder. A isenção. Veja que eu falei que a imunidade são coisas para sempre. Uma autarquia, ela tem imunidade. Já a isenção aqui, dependendo do ato da pessoa, ela pode perder a isenção. Como é que é feito o cálculo, né? A alíquota é maior para a propriedade de maior área e baixo grau de utilização, de modo a desestimular os grandes latifúndios produtivos. O tributo aqui é baseado na declaração, né? A gente tem aqui o vencimento, a declaração é feita entre agosto e setembro e o vencimento é o último dia útil de setembro. Tá? Vai chegar lá na frente, né? Estamos chegando lá. Então, a questão da alíquota é um pouquinho mais complicada do que os outros, porque leva em conta o tamanho, né, a área da propriedade, naturalmente, né, respeitando aquela regra que falamos lá no conceito, novamente esse conceito, de que a capacidade contributiva, né, do contribuinte, então a menor área, menor capacidade contributiva. É a teoria, né, não dá para ficar criando critérios a qualquer momento. Fora isso, ele ainda leva em conta também o grau de utilização. Bom, então aqui tem o link do cadastro rural, onde tem perguntas frequentes, tem forma de cálculo, tem a tabela atualizada de tudo. Bom, aqui a gente, para título de exemplo, né, que uma área, um imóvel com a área em hectares até 50,
e um grau de utilização maior que 80, ela vai pagar de tributo 0,03%, ou seja, isso aí está em percentual. E o máximo aqui a gente vê que é 20%, ou seja, até, né, maior que 30 até 50. Então a gente vê aqui até 30 e a gente vê a questão do acima de 5.000 hectares. Acima de 5.000 hectares, no último índice aí a gente vê que ele vai pagar 20%. Novamente a capacidade contributiva. Como é que é feito o cálculo? Uma vez que enquadre na área de hectares e o grau de utilização, para quem não está acostumado, ou que outra pessoa faz para você, na verdade, quando se preenche a declaração acessória, que é a declaração do ITR, em agosto e setembro, lá, à medida que for colocando quantidade de área com agricultura sendo utilizada, quantidade de animais, tipos de animais, tudo mais, à medida que se coloca, responde essas perguntas e se coloca esses números, a própria declaração vai calcular. Então, por isso que a declaração é feita antes e ao final da declaração existe o cálculo do imposto, baseado em todas as informações que foram colocadas a partir da área e a partir da utilização. Então, acima de 5.000, vamos ter 20%. Como é calculado? Ele pega esses 20%, ou aquele inicial que é 0,03%, e multiplica-se pelo VTNT. O que é VTNT? Está escrito aqui em cima. O valor da terra nua tributável. Tem o valor da terra nua, que é o básico, e o valor da terra nua tributável é o valor após os cálculos e considerando área e grau de utilização. Bom, como é que é feito o cálculo? O valor da terra nua tributável, que é calculado lá na declaração, e aí tem um percentual conforme ao grau de utilização, e gera o resultado do imposto, que deve ser pago até o último dia útil, que a gente já falou, último dia útil do mês de setembro, coincidentemente com o último dia para entrega da declaração. E mesma coisa do imposto de renda pessoa física, que o último dia para entrega da declaração é 30 de abril e é o último dia para o pagamento total ou a primeira parcela. Bom, terminamos aqui a parte do ITR, em seguida falaremos sobre outro tributo. Lembrando, né, que tributo engloba tudo, não é só imposto, é encargos sociais, contribuições sociais e taxas. Quem gostou, como a gente falou no início, clique em OK, clique em gostei, marque para se inscrever no canal, marque o sininho para que possa receber as indicações dos próximos vídeos. Estamos fazendo todos os vídeos por semana. Compartilhe com os amigos e não se esqueçam, né, em caso de ter alguma dúvida, né, coloquem todas as dúvidas aqui embaixo nos seus comentários, que nós estamos verificando os comentários e iremos responder o mais breve possível, em tempo bem hábil, sempre baseado na legislação. Tenha certeza disso, fique seguro que a informação é baseada só na legislação. E aí faça os comentários, também sugestões de tema, de assuntos, de algo assim, até correlato. Por exemplo, a gente tem um certo conhecimento de Excel, pode colocar, por exemplo, uma sugestão de colocar uma planilha de cálculo de algum imposto. E a gente pode dar uma pequena apresentação sobre o Excel, tanto para a área fiscal, como para a área contábil. Também a gente pode colocar alguma coisa da área contábil. A gente tem alguns exemplos já preparados e pode apresentar em vídeo separado. Muito obrigado, até a próxima.